Eu arrisco em afirmar que o meu Home Lab ele está melhor, está mais estruturado do que muitas empresas de pequeno e médio porte. Assista o vídeo até o final e tire suas próprias conclusões a respeito. Olha só isso aqui. Vamos começar com a minha topologia física, e quem entende um pouquinho de rede vai até achar uma piada, porque o meu ambiente físico ele está ridicularmente simples e muita empresa de pequeníssimo porte é ainda assim melhor que isso, mas eu ainda acredito que o meu ambiente ele está melhor do que muita empresa de pequeno e médio porte. A minha topologia lógica eu fiz dessa forma aqui. O primeiro barramento é uma rede barra 24, que a própria operadora me entrega, um 921681. Separei rede exclusiva tanto para gerência do AP quanto para gerência do meu servidor, uma rede virtual dentro do servidor que é exclusiva para as VMs, e separei os meus SSIDs em VLANs separadas. Então aqui, como podem ver, esse é o meu firewall, deixei o dashboard dele exatamente de uma forma que fica fácil para eu entender o que está ocorrendo. Separei aqui as minhas VLANs, como podem ver, e aqui o meu access point. Aqui, como podem ver, as minhas VLANs totalmente separadas. E aqui os meus SSIDs que eu utilizo também totalmente separados. Aqui é que a brincadeira começa a ficar legal. Dentro do meu firewall, o que eu tenho? Não tenho apenas um firewall básico, com filtragem de pacote, origem, destino, porta. Não é apenas isso. Eu tenho um bloqueio de reputação por IP atualizado de forma automática, diariamente. Então aqui dentro do meu firewall, olha só, tenho 330 mil endereços IPs atualizados de forma automática que ele já colocou na minha blacklist. Então dentro da minha regra de firewall, quando eu vou colocar para saída, tudo que baixe nesses endereços eu já coloco para bloquear automaticamente. Aqui eu tenho um filtro de aplicação, onde eu consigo bloquear a aplicação propriamente dita. Não é algo muito granular, mas para o meu ambiente atende perfeitamente. Aqui no meu filtro de aplicação eu faço apenas bloqueios básicos de ADS e AD Tracker, que é basicamente o rastreador e anúncios. Tenho também o antivírus. O meu antivírus ele está aqui via Clamav. Tenho aqui o meu Web Filter, que eu faço bloqueio de muito conteúdo malicioso, como podem ver aqui, ó, malware, vírus, phishing, hacking, todas essas categorias eu também bloqueio aqui no meu firewall. Tenho bloqueio de conteúdo adulto, como podem ver aqui. Sites categorizados como pornográfico automaticamente é bloqueado. Novos sites, caso surjam, também é bloqueado. Tem o IPS, que é basicamente um filtro de prevenção de intrusão, também ativo no meu firewall. Como já mencionado aqui, o meu ADS e Tracker. Também tem uma CA, que é basicamente uma autoridade certificadora para usar aqui dentro das minhas aplicações, e um proxy reverso. Além disso, eu tenho o meu ambiente de laboratório, com o PNet Lab e o FortiPoc. Tenho o Docker para subir as minhas aplicações. Tenho algumas aplicações aqui que eu utilizo com mais frequência. Exemplo, o Azul, que é basicamente um CIEM/EDR. Ele traz muita informação extremamente útil sobre a condição de cada endpoint no meu ambiente. Aqui, por enquanto, eu deixei apenas 3 dispositivos ativos para coletar informação, e eu tenho uma informação muito detalhada sobre a condição de cada dispositivo separadamente. Olha só, aqui eu consigo extrair a condição de segurança de cada dispositivo, em termos de vulnerabilidade, inventário e eventos. E é excelente para quem precisa ter o controle de como está a situação de segurança dos endpoints dentro do ambiente. Isso aqui é interessante, como vocês podem ver aqui, tem um valor extremamente alto de vulnerabilidade, porque ele não pega apenas a vulnerabilidade do sistema operacional, ele pega a vulnerabilidade de cada aplicação instalada dentro do sistema operacional. Então, quanto mais aplicação você tiver, mais detalhes eles vai conseguir coletar de vulnerabilidades de cada aplicação do seu ambiente. Você consegue ver isso aqui tudo dentro do inventário. Aqui, como podem ver, além de aplicação, até mesmo vulnerabilidade de bibliotecas, ele traz informação disso. E já contemplando aqui dentro do Azul, como podem ver, por eu ter uma CA dentro do meu ambiente, quando eu acesso o Azul, que ele é local, ele não alerta que está com certificado inválido.
Se eu acessar uma outra aplicação que eu não configurei certificado para ela, ele alerta no meu browser que esse certificado não é válido. Como, por exemplo, aqui o Penest Lab. Ele alerta aqui que não é seguro, diferentemente do Azul, que eu tenho um certificado exclusivo para ele e o meu browser já confia nele. Isso aqui, para um ambiente de pequeno e médio porte, é extremamente importante e muitas empresas não têm. Um outro ponto aqui, já trazendo as minhas outras aplicações, tem o WebUI que está na mesma condição, que é basicamente um chat privado. Esse aqui eu fiz um vídeo separadamente só sobre ele, é uma aplicação fantástica para uso, vale muito a pena ter. Tem uma outra aqui que é o SearchXNG, que é basicamente um Google privado, diferente do Google que é muito indexado e as pesquisas são muito tendenciosas. Aqui não, eu consigo fazer uma pesquisa da forma que eu quero, por isso eu instalei ele. E um outro ponto que eu tenho no meu ambiente também é esse cara aqui, Traefik. Esse Traefik aqui é fantástico, porque ele é o meu proxy reverso. O que é um proxy reverso? Como podem ver, todas as minhas aplicações são HTTPS, reconhecida pelo meu browser com um certificado válido. E se você notar esse detalhe aqui, você vai entender o que é um proxy reverso. Eu dou um ping para o meu SearchXNG, ele responde no meu servidor 192.168.50.100. Se eu dar um ping no meu WebUI, ele também responde para o mesmo servidor. Por último, não menos importante, o Azul, ele também responde no meu servidor. Quem conhece o mínimo sobre rede, o mínimo sobre protocolo TCP e entende comunicação, vai ver que aqui tem um detalhe muito interessante. São aplicações diferentes rodando na mesma porta, que é a 443. E é exatamente isso que o proxy reverso faz. Ele consegue esconder uma aplicação atrás dele. Diferente do proxy tradicional, que eu saio por um lugar específico, né? Eu configuro o proxy na minha máquina e saio por outro endereço. O proxy reverso, como o próprio nome diz, ele é reverso. Eu recebo várias requisições diferentes e consigo indexar através do cabeçalho HTTP qual aplicação deve ser entregue pelo proxy reverso. Então funciona dessa forma que a requisição do usuário chega no proxy reverso pelo mesmo IP e o proxy reverso, através do cabeçalho do HTTPS, ele vai saber para qual aplicação ele deve enviar a requisição. Isso aqui, em termos de proteção, é fantástico, porque a sua aplicação ela não fica exposta diretamente para o usuário final ou até mesmo na internet. Ele fica atrás de uma camada de segurança. Então aqui dentro da minha estrutura, como fica isso? Quando um usuário ele vai fazer a requisição, eu tenho a requisição passando através do firewall, onde eu posso fazer a filtragem por IP de reputação, posso fazer a filtragem por IP manualmente, posso fazer a filtragem de porta, posso fazer a questão de autenticação e, além disso, ele vai passar por IPS, no meu caso aqui o IPS é o Suricata. Caso tenha alguma assinatura maliciosa, o IPS já vai acusar e bloquear automaticamente essa requisição. Além disso, ele bate no proxy reverso, que o proxy reverso não revela onde está o meu serviço propriamente dito. Ele fica como uma camada acima até chegar na minha aplicação. Para o usuário legítimo, essa requisição é transparente. Porém, para um indivíduo que está com comportamento malicioso, ao realizar qualquer tentativa um pouco fora do padrão, o meu ambiente aqui já vai acusar. Detalhe, tudo isso aqui eu uso, eu testei, eu vi como funciona e ficou muito bom. Olha só, como eu havia dito, esse ADS Tracker aqui é um outro recurso que eu utilizo e vou mostrar para vocês o resultado dele. Olha só isso. Aqui eu tenho vários sites para teste. Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. Você vai testar no seu ambiente e vai ver o quanto de proteção de rastreador e anúncio o seu ambiente tem. Aqui eu coloquei minha máquina numa outra rede, totalmente aberta, livre de todos os filtros. E olha só o resultado. Primeiro teste, 8% de bloqueio. Segundo teste, o resultado foi dos 100 testes realizados, apenas 43 sites foram bloqueados. Outro teste, resumo, 358 testes realizados, apenas 42 bloqueados. Mais um teste, apenas 20% de bloqueio. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e vamos retornar no meu ambiente e vamos refazer todos esses testes.
Olha só, como podem ver, 8%. Vamos refazer o teste. Olha só o absurdo de diferença. Vamos para o segundo teste. 43 pontos de 100. Vamos testar novamente. 83 pontos de 100. Esse site que deu 12%, vamos testar ele novamente. Pulou de 12 para 90% de bloqueio. Esse que deu 20%, também vamos monitorar. De 20 para 89%. Deu para notar a diferença. E é por essa razão que eu acredito que o meu ambiente de Home Lab esteja mais robusto do que muita empresa de pequeno e médio porte. E é claro, fazer aquele merchandise básico. Se o seu ambiente não tem nada disso, me chama no LinkedIn e vamos conversar a respeito. Fico por aqui, até a próxima. Fui!